Estilismo, coleção de primavera-verão de 94 de Alexander McQueen. Hoje vou dar continuidade à série de vídeos que contam a trajetória do querido Alexander McQueen. Vou falar sobre o seu primeiro desfile oficial. Depois da coleção Taxi Driver, McQueen estava louco para fazer o seu primeiro desfile. Como o British Council já o tinha selecionado para a apresentação anterior, ele já tinha o seu nome garantido para aparecer no line-up do London Fashion Week, que aconteceu em outubro de 93. Vale lembrar que este é um momento bem complicado para o evento. No final da década de 80, o Reino Unido foi atingido por uma grande recessão e a London Fashion Week foi fortemente afetada. O financiamento do governo foi cortado, levando a uma grande redução no número de desfiles no início dos anos 90. E aí, o que se tinha era marcas seguindo a estética minimalista de Flight Hostel e Ghost, marcas que bombaram nos Estados Unidos. Só que o minimalismo não é o que se esperava de Londres, uma das 4 principais capitais da moda. O que a imprensa e o público esperavam era que Paris entregasse sofisticação, Milão o exagero e glamour, Nova York o casual e esportivo, e que Londres fosse a rebeldia, o experimental e a diversão. Londres era lembrada pelo swing 60s e pelo punk, duas estéticas jovens revolucionárias na cultura pop. Só que quem estava assumindo o posto de cidade mais underground e cool do momento? Seattle, com o movimento grunge americano sendo o zeitgeist do momento, com Marc Jacobs apresentando sua famosíssima coleção grunge na Perry Williams em 92. Então, como é que fica a London Fashion Week com poucos desfiles e mostrando só minimalismo? Londres ficou de lado e passou a ser considerada a prima pobre das outras semanas de moda, com cada vez menos interesses da mídia. Claro que existiam novos designs criativos e interessantes, mas que não recebiam a menor bola da indústria nem da mídia. Isabella Blow lutava muito por McQueen, mas a Vogue UK não queria saber dele. Porém, nem só de Isabella Blow Londres vivia nos anos 90. Sabe o Edward Enninful, o atual editor-chefe da Vogue UK? Esse cara é um caso de genialidade precoce. Aos 18 anos, ele já era o diretor de moda da ID, uma das revistas mais cool e influentes da moda. Então, em 93, ele já estava lá há 3 anos, já tinha toda essa influência e estava ligadíssimo em tudo o que estava acontecendo. Para dar um up na moda britânica, na edição de outubro da ID, mês que aconteceria a London Fashion Week, ele fez uma matéria chamada Great British Fashion, selecionando 6 jovens designers britânicos cujos desfiles seriam os mais interessantes de se assistir. Dentre eles estavam Nicholas Knightley, John Rocha, Abby Hamilton, Flight Hostel, Copywheat Blundell e, claro, Alexander McQueen. Na matéria, ele chama atenção para o fato de que, se não houver investimentos nos novos talentos, eles acabariam migrando para fora do país, como era o caso de John Galliano, que teve muita dificuldade financeira com sua marca e se mudou para Paris em 89 e 90 em busca de clientes e patrocínio, mas também era o caso de veteranos, como Vivienne Westwood, que, por mais que a sua moda fosse super britânica, nessa época ela também estava apresentando suas coleções em Paris. Era melhor para os negócios. Logo, na entrevista, McQueen diz que seu trabalho é completamente desprovido de pretensão e que sua principal tarefa é encontrar maneiras de aplicar técnicas de artesanato tradicionais usadas na alta moda para criar looks modernos no dia a dia. Quando o entrevistador comenta que há um certo erotismo em seu design, McQueen respondeu simplesmente: "O sexo desempenha um papel importante em tudo que eu faço." Fazer um desfile de moda é uma coisa cara que envolve muita gente e McQueen vivia do seguro-desemprego, ou seja, era se virar com nada. O namorado dele na época, Seth Neelan, trabalhava na The Face. Ele ganhava mal, mas tinha contatos na área e assumiu o papel de convencer as pessoas a trabalharem de graça no desfile e acabou conseguindo bons modelos e a Bluebird Garage como locação. Não temos fotos da coleção anterior Taxi Driver, mas dá pra ver que o seu conceito se mantém em niilismo. Rolo de filme rolando modelos, os penteados lembrando os moicanos punks, referenciando o personagem Travis de Robert De Niro, estampas que lembram sangue ou lama aparecendo aqui de novo. Aliás, eu gosto muito das marcas de dedinhos no bolso da calça e que depois vão aparecer modelos com dedos sujos da mesma cor, como se fossem elas mesmas que sujaram a calça, muito lindo. Eu gosto também que esse único modelo masculino teve seus mamilos pintados. Essa era uma sacada genial de aproveitar a falta de verba para usar materiais baratos e inusitados, criando looks bem punks.
McQueen era muito novo quando o punk estava em seu auge em Londres, mas ele com certeza foi influenciado pela estética e pelo conceito. A própria filosofia do niilismo foi incorporada em uma vertente do punk, expressado pelo aspecto autodestrutivo, contestador e pelo sarcasmo das músicas No Future e God Save the Queen do Sex Pistols. Todas essas características do punk e do niilismo têm tudo a ver com a moda de McQueen, e não é à toa que ele deu esse nome para a sua primeira apresentação oficial para o mundo da moda. Voltando ao desfile, eu gosto muito quando ele pinta os plásticos de filme, que nem as roupas com essa tinta meio lama, meio sangue. Aliás, ele faz um trabalho de matéria-prima bem interessante. Ele convidou o seu ex-instrutor têxtil da Central Saint Martins, Fleet Bigwood, para beneficiar os tecidos das suas 3 primeiras coleções oficiais. Aqui tem uns tecidos lindos que eu não consigo identificar qual o trabalho que foi feito neles. Se fosse hoje em dia, eu chutaria corte a laser, mas eu sei que não foi essa técnica, então se for uma coisa manual, eu fico realmente impressionada. Outras peças foram impressas com uma pasta de limalha de ferro enferrujada por exposição ao ar e água salgada, e tenho a impressão de que isso também pode ter sido usado sobre algumas peças de plástico filme. Nessa foto vemos bem a maquiagem, que eu acho o máximo. Essa sobrancelha pontuda com esse batom de um lado só me lembra levemente a make da Silksy Silks, ou até uma make gótica que aparece no clipe Fade to Grey do Visage. Além do moicano, a atitude das modelos também choca o público. Dedos no meio, rebolados, fingir que está entediada ou que, sei lá, tá doidona. Tudo pra ficar o mais distante possível do desfilar das belas modelos comportadas das grandes marcas de luxo. Gente, aqui vai ter modelos desfilando sem calcinha, só com plástico filme por cima. Isso foi muito chocante. Pensa que se até hoje peitinhos são polêmicos, imagina só desfilar sem calcinha e mostrando tudo. Caiu super bem no conceito afrontoso de McQueen, mas na verdade isso foi totalmente improvisado, pois só no dia do show que ele se tocou que não tinha roupas íntimas para os modelos, muito menos dinheiro para comprar em cima da hora. Então, além dos bumsters que foram desfilados pela primeira vez aqui, looks sem calcinhas também foram bem importantes para que McQueen fosse reconhecido como uma marca vulgar e sexual. Aliás, amo esta calça que ao invés do cofrinho assume logo a bunda, imagina essa plateia. Uma observação sobre essa blusa com fechamento entrelaçado. Ela é uma referência à paixão de McQueen pelas vestimentas de época, um código que ele vai trazendo sempre em suas coleções. McQueen gostava de ser visto como vulgar, porque ele se garantia como excelente designer e costureiro ao apresentar suas incríveis alfaiatarias. Algumas lembrando o seu fraque da coleção de formatura, amo as ombreiras pontudas, bem dramáticas e com os recortes que ele brinca nas costas das peças. Nestes 2 looks aqui, ele corta as peças de uma forma que parece que a modelo tá usando uma casaca masculina trocando a frente pelas costas, sendo que na verdade não, né, porque elas são totalmente abertas na frente. Vão aparecer 2 looks com mangas super compridas, e a primeira coisa que pensei quando vi isso foi que isso bombou em marcas diferentonas em meados dos anos 2010. Estranho falar assim, né? Mas enfim. Não sei qual a inspiração para essas peças, se tinha alguma coisa a ver com grunge, que curte umas roupas bem largas e desproporcionais, ou se não tem nada a ver com isso mesmo, enfim. É engraçado porque, na época, a coleção foi vista como super agressiva, mas pra mim, em 2021, eu vejo uns vestidos bem minimalistas, bonitos, que com styling, até que me veio uma coisa meio new age, ainda mais por algumas gargantilhas que parecem pedra, sei lá, e as modelos estarem de rasteirinha. Falando em gargantilhas, tem umas que parecem ser feitas de retalhos de renda, não dá pra ver muito bem, só sei que elas são lindas. Tem também looks bruxinhas lindos, neste daqui eu não consegui ver direito como é esse bordado, mas enfim, um pouco de brilho, não faz mal a ninguém. Acho lindo o trabalho de caimento ou amarração de tecido que ele faz nas costas de alguns vestidos levinhos, experimentando novos volumes como detalhes. Olha esse lindo com alça transparente, parece que o tecido nasce sozinho nas costas. Imagino que esse tipo de coisa ele tenha aprendido com Koji Tatsuno, designer incrível com quem ele trabalhou aos 20 anos de idade. Temos um look com um trabalho bonito de transparência. Temos coletes bem grudados no corpo usados como uma blusa. A calcinha ou short dessa moça que dá o dedo é interessante também. Flea Bigwood comenta que o que mais me impressionou na coleção de McQueen foi como ele trabalhava o corte das peças, porque o tema em geral ele achava meio bobo e achava que era só uma forma de chamar a atenção da mídia.
Mas sim, na minha opinião, se você faz isso de uma forma bem feita, não tem nada de bobo. Gosto muito do styling do desfile, explorando bastante a pintura corporal. Olha essa alfaiataria prateada com bumster logo no primeiro look, coisa linda. Se repararmos bem, ele vai usar esse mesmo tecido para criar algumas calcinhas, mas pelo visto não sobrou muito tecido, porque acabou faltando para outros looks. Esse branco, no começo eu acho bonito, depois eu não sei se eu acho cafona. Na dúvida, eu gosto, porque McQueen é bom. E por falta de lingerie, alguns modelos desfilaram fechando os fraques de blazer com as mãos. Seria essa uma possível inspiração para o icônico desfile da Jill Sanders em 2012? Bom, acho que não, né? Mas eu fiquei um pouco de pena dessa menina que desfila com a mão sobre a calça, tadinha. Ela tá, tipo, morrendo de medo da calça cair. Mas, pelo que eu entendi, os bumsters tinham uma espécie de borracha ou alguma outra coisa no interior do cós para grudar bem na pele e não deixar ninguém literalmente na mão. Teve 2 looks em que as modelos desfilavam só com as mãos cobrindo os seios pintados. Eu achei tão bonita essa imagem. Que contrasta com outros looks em que a tinta, cola ou, sei lá, uma textura molhada ficam bem em cima dos peitos dos vestidos. Ou seja, uns escondem, outros mostram tudo. Engraçado que a gente consegue reconhecer as modelagens típicas dos anos 90, mesmo nas blusas mais simples. Essa cava e gola mais fechadas, por exemplo, o que mostra que, por mais que McQueen seja apaixonado pela moda de época, suas peças eram contemporâneas e adaptadas para o seu tempo, mesmo lá no comecinho. É nesta coleção que McQueen apresenta também a sua famosa logo com C dentro do Q, criado pela sua amiga e agente Alice Smith e desenhado por seu então namorado da época, que era designer gráfico. E claro, tudo feito de graça, mas eu só gosto da logo quando aparece em blusa. Quando me vem esses vestidos preto, eu acho muito nada a ver, achei mal posicionado, e com essas fitas pretas caindo na frente, eu achei ruim isso. Podia só ser tudo preto mesmo, ia ficar bom. Assim como esse vestido branco, não acho nada a ver, eu acho que não fica bem localizado o texto em vestido, não é bom isso não. Não tenho certeza se falei de todos os looks, porque enfim, registros antigos são sempre duvidosos, mas no geral, olhando hoje com a nossa cabeça de 2021, pra mim essa coleção é super comercial, tirando, é claro, os looks de plástico filme. Mas o pessoal dos anos 90 não achou nada disso. O Independent escreveu 3 páginas chamando o desfile de um show de horrores, um teatro da crueldade. Também fala de misoginia, a imagem das mulheres agredidas, que isso é horrível, etc. E essa crítica aí, chamando McQueen de misógino, vai rolar até quase o fim da carreira dele. As pessoas não entenderam nada. E só muito tempo depois é que McQueen vai falar dos seus traumas. Eu não sei se ele chega a falar pessoalmente dos seus traumas ou que isso vai ser revelado depois da morte deles, não sei. Mas enfim, rolou uns dramas que inspiraram essa morbidez toda. Bom, e também tinha o fato de que no comecinho da carreira, McQueen não se apresentava nem mostrava o seu rosto para resguardar a sua identidade e não perder o seu seguro-desemprego. Bom, mas aí o New York Times também disse que o desfile era difícil de engolir, mas que deu aos editores a atitude agressiva britânica pela qual eles estavam esperando. E por fim, todas as críticas tiveram que admitir e reconhecer o talento e qualidade do trabalho de McQueen. E graças a essa violenta reação da imprensa, McQueen conseguiu vender quase 200 exemplares dessa coleção em poucos meses. Um tapa na cara de todo mundo. E 2 meses depois do desfile, Isabella Blow produz o icônico editorial Anglo-Saxon Attitude para Vogue UK, que revelou Stella Tennant para o mundo usando o vestido Alexander McQueen e fotografado por Steven Meisel. E assim, o novo enfant terrible vai avançando no mundo da moda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário dizendo o que você achou da coleção e se inscreva no canal para ficar sabendo sempre dos próximos vídeos. Um beijo e até mais!